E abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27. Glória seja dada ao nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27. Glória a Jesus. Nós queremos louvar a Deus também pela nossa campanha de oração que iniciou na sexta-feira. Sexta-feira, se Deus permitir, é o segundo dia da nossa campanha, 3 sextas-feiras, orando e glorificando o nome de Jesus. Aleluia. A igreja necessita vigiar, mas também a igreja precisa orar. E a oração é o fundamento da igreja. Glória a Jesus. Mateus capítulo número 27. Todos se encontraram, diga amém. Amém. E chegando amanhã, todos os príncipes, os sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, graças a nosso bom Deus, nós, nos cultos de doutrina, nós nos atemos em ensinar a sadia palavra de Deus à igreja. Quando nós entendemos o nosso chamado, e é culto de doutrina, quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Já a sua Bíblia, culto de doutrina, irmão, não há nenhum motivo de imaginar que nós nos esforçamos para trazer algo novo, uma novidade. Não. O culto de doutrina é um culto onde nós nos relembramos o que nós deveríamos não esquecer, né? Mas nós tendemos a esquecer. Então, o culto de doutrina é relembrar o que nós devemos fazer. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E nós vamos ratificar a igreja, qual é assim o nosso dever como crentes na pessoa bendita de Jesus. Então, quando Paulo escreve Efésios capítulo 4, versículo de número 11, quem achou, diga amém. Amém. Então nos ajude em nome de Jesus. E ele mesmo deu uns para e ele mesmo deu uns para e outros para e outros para e outros para. Muito bem. Quais são, pois, os deveres destes que o Senhor mesmo separou? Porque o versículo 11 diz: ele mesmo, ele tem, Jesus, ele mesmo deu a quem? A igreja. Amém, povo de Deus? E ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu evangelistas, pastores e doutores. Muito bem. E para quê? Qual é a finalidade dos que foram citados? Querendo o aperfeiçoamento dos. Olha para o irmão que está ao teu lado e pergunta a ele: tu és santo, irmão? Muito bem. Santos, porque Jesus nos separa. E os irmãos sabem que santo é consagrado, separado a Deus. E todos nós que fomos separados, então nós somos chamados de santos. Mas esse aperfeiçoamento também tem um propósito. Qual é o propósito? Para a obra do ministério. O apóstolo Paulo nos chama a atenção que todos nós que aceitamos Jesus, nós devemos de fato desejar trabalhar para o Senhor. Aí nós já falamos aqui por esses dias: ninguém é chamado, ninguém foi chamado para ser salvo. Então me diga uma coisa: quem foi chamado para ser salvo, levanta a tua mão e dá glória a Deus aí. Todos que foram chamados para ser salvos vão
pode de forma alguma acomodar-se e ficar assim, eu vou para o culto no domingo e não. Você precisa almejar, você precisa desejar, você precisa ter Deus como Deus e aprender cada vez mais e ficar mais adentrado, mais entronizado na obra do ministério. Aí ele diz: aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos. Para que não sejamos mais meninos. E meninos inconstantes. E o que os meninos inconstantes fazem? Nós não estamos falando de crianças. Claro que a igreja sabe que Paulo não está falando de fato de crianças no seu natural, na sua naturalidade. O que Paulo está tratando aqui é os irmãos, a igreja, crentes que ainda não amadureceram. E o propósito então da igreja está na terra é chamar o povo de lá de dentro do mundo para vir para dentro do corpo, o corpo que é a igreja. E isso é obra de todos os que são crentes. E quando nós adentramos na igreja, fazemos parte do corpo, o diácono Marcelo deu aqui, em Efésios capítulo 1, quando nós chegamos no corpo de Cristo, nós chegamos por obrigação. Eu vou repetir: quando nós chegamos na casa, na igreja, no corpo de Cristo, nós chegamos por obrigação de crescer. Nós chegamos por obrigação de crescer. Nós chegamos por obrigação de ficar maduro. Nenhum crente, ele não deve ficar o tempo todo em suas meninices espirituais. Por isso que Paulo diz aqui, meninos inconstantes, porque os meninos inconstantes, eles são levados por todos roda de doutrina. Tudo que é novo ele corre atrás. É só chegar algo novo. É só chegar uma doutrina nova. Um dente de ouro que nasce. É só chegar, colocar uma cadeira separada para quem? Para o anjo Miguel. É só fazer coisas diferentes que muitos correm atrás. Mas o que a Bíblia diz é que o crente, ele não deve estar correndo atrás de nada novo, porque nova e se renova é a nossa Bíblia sagrada. A Bíblia ela se renova, ela é atual. A Bíblia é o livro mais atual do momento. Eu estou vendo algo novo lá na mídia. Olha uma catástrofe que a Bíblia tem. Um sinal que na Bíblia tem. O conhecimento crescendo na Bíblia tem. A tecnologia na Bíblia tem, irmão. Então, a luta dos apóstolos para a igreja não era fazer movimento na igreja. Os apóstolos nunca tiveram a intenção de fazer culto de não sei o que, não sei das quantas, para abarrotar a igreja. Não. Os apóstolos tinham a intenção de chamar o povo para ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, o povo ia ficar firme na presença de Deus. O que deixava aqueles homens e aquelas mulheres firmes e não desistiam era o conhecimento que eles tinham da palavra. E olha que naquela época, assim, de fato, não havia pirotecnia, não havia técnica de manipulação, não precisava de nenhum coach ensinar a igreja a fazer movimentos. Não, o que eles falavam era, e olha que eles nem Bíblia tinham, eles falavam aquilo que eles tinham ouvido. E a Bíblia diz que todos os dias a igreja estava abarrotada de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Amém, igreja? Por isso que os cultos de doutrina, os cultos que ele não pode de fato algum ser extinguido do meio da igreja, do seio da igreja. Ainda que o culto de doutrina não seja o mais querido pelos membros da igreja, mas não tem importância nenhuma, porque dentre todos os que estão em Israel, nem todos são israelitas, mas Deus sempre deixa um remanescente que
que confia na sua palavra. Queridos, diante de tudo isso, quando nós lemos a Bíblia em Mateus capítulo de número 27, e nós falamos sobre o suicídio de Judas, e nós não vamos falar muito acerca desse assunto do suicídio, mas é algo que Deus colocou no meu coração desde amanhã. Nós tivemos aqui dia de terça, geralmente a gente fica na igreja o dia todo orando, buscando Deus, consagrando e buscando a palavra para passar para os irmãos. E desde então, o Espírito Santo, ele coloca esse trecho da Bíblia, falar desse homem chamado Judas, para que nós possamos entender, porque quando nós falamos de Judas, nós já temos uma certa ira no coração. Haja vista aqui no Nordeste, de onde nós vemos, e em alguns outros estados do nosso Brasil, e quem sabe no mundo, há uma cultura folclórica de que em certa época o Judas é representado por um boneco, e ali fazem muitas coisas com o boneco, bate no boneco, e foto no boneco, e depois toca fogo no boneco. Nós participamos muito disso, o tradicional queima do Judas. Então veja que percebe que nós já crescemos nessa tradição que não é bíblica, mas já traz uma ira sobre esse homem chamado Judas. Parece que nós os cristãos, que se de fato ele tivesse dito hoje, nós os cristãos íamos matar o Judas, porque ele negou, porque ele vendeu Jesus, e Jesus ele não veio para matar. Jesus não veio para matar. Quem veio matar, roubar e destruir foi o diabo. Jesus veio para trazer vida e trazer vida. Mas o fato que nos chama a atenção, Mateus capítulo 27, retratando ou falando sobre esse homem chamado Judas, para nós trazermos uma guisa de introdução para os irmãos, coisa rápida. Esse homem chamado Judas Iscariotes, poucos sabem sobre ele, alguns estudiosos nos trazem essa luz à nossa mente. Ele era filho de um homem chamado Simão. Os irmãos quiserem conferir João capítulo 6, versículo 71, também está lá. Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galiléia. Provavelmente alguns dizem que seu pai ou a sua família era membro da seita dos Zelotes. E os Zelotes eram um grupo de pessoas sanguinárias. Os Zelotes eram conhecidos pelo seu vandalismo, às vezes revolucionário. E Judas, por ser um dos apóstolos com mais, segundo alguns nos trazem ao conhecimento, dos 12, Judas, muitos estudiosos nos ensinam e nos informam que dos 12, o local de nascimento do Judas é algumas controvérsias, até mesmo estudiosos. Eles também afirmam que o nome Iscariotes não seria o local de origem do seu nascimento, mas sim uma palavra do seu derivado original que significava assassino. Portanto, alguns chamavam, interpretavam como homem da adaga. Judas, pois, devido ao seu crescimento, devido aos seus ensinamentos, torna-se um personagem da Bíblia dos mais conhecidos pelo ato que praticou, aonde nós lemos em Mateus capítulo de número 27. Agora, irmãos, é importante nós atentarmos que Judas, ele não foi diferente dos demais apóstolos. Escuta, ele não estava em desvantagem em relação aos demais apóstolos. Ele caminhou com o Senhor. Ele escutou o convite de Jesus para o arrependimento. Judas presenciou grandes milagres.
Judas operou maravilhas. Junto com os demais apóstolos, Judas teve os seus pés lavados por Jesus. Aí nós aprendemos com isso, que na igreja, ainda que dentre tantos, ainda que andem com Jesus, ainda que sirvam a Jesus, ainda assim estão sujeitos a, como Judas, ter um fim trágico. Judas é o famoso começou bem, mas terminou mal. Eu vou repetir. Judas estava lá quando Jesus andou por cima da água. Judas estava lá quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Judas estava lá quando Jesus ressuscita a filha ou o filho da viúva de Naim. Judas estava presente quando ele ressuscita a filha de Jairo. Dos acontecimentos são de fato testemunhas oculares, crentes que já vivenciaram milagres, crentes que já presenciaram milagres, mas ainda assim e ele espativa ao chão. Então eu passo a perguntar, a meditar sobre isso. E eu fiquei pensando durante esse dia, como pode um ser humano, depois de ter tanta experiência com Jesus, como pode ainda ser passivo de perder a salvação? Como pode, depois de andar com Ele, de sentir a presença dEle? Muitos falam línguas, vão fazer visitas, vão para as ruas evangelizar. Mas então o que é que leva um crente a no final abandonar tudo? Deixar Jesus de lado. Talvez a frustração, talvez o desapontamento com Jesus. Porque o que fez Judas vender Jesus foi lá, Judas ficou desapontado com Jesus. Judas ficou desiludido com Jesus. Alguns dizem que Judas serve a Jesus, ou o ensinamento de Jesus, e dizem que Judas, desde o princípio, a intenção dele era causar uma revolução, por conta de que ele era um zelote. E eles não aceitavam o jugo romano. E Judas agora, com a ideia de, se este homem, com tantos seguidores, com tanto discípulo, se ele chegou se apresentando ser rei, olha que Jesus nunca disse que ele era rei do Judas. Mas dizem que a intenção do Judas é, se ele tem tanta influência, de fato, através desse homem pode haver uma revolução, e nós, os judeus, podemos ser livres do Império Romano. Então nós aprendemos que muitas pessoas, eu já falei, eu vou repetir, muitas pessoas adentram na igreja como Judas. Não vem pelo propósito certo, por isso que sai pelo propósito errado. A intenção de aceitar Jesus é ir para o céu e não conquistar nada da terra. Por isso Jesus diz, mano, quem quiser me seguir, vai começando a abandonar aí hábitos, vai começando a deixar aí desejos, porque você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O propósito de Jesus sempre era, o meu reino não é terreno, mas eu vou para o meu Pai. Não se turba o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E quando eu fui preparar o lugar, o ensinamento de Jesus foi sempre ensinar
transformar o ser humano terreno, colocar na mente de que ele é celestial. Mas a tendência de nós seres humanos é sempre estar pensando nas coisas. Jesus diz: aquele que não deixar o amor do pai, da mãe, dos filhos, do cônjuge, por amor dele, não é digno dele. Os ensinamentos de Jesus chamavam atenção. É por isso que quando nós imaginamos, meu Deus, mas Judas, sabe, irmão? Jesus aí começa o ministério e a Bíblia nos mostra que começa uma legião de seguidores, mas tem um dia que Jesus vai chamar 12. Não é? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro é Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé e Mateus, publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Gabriel; Simão, Zelote; e Judas Iscariotes. Aqui tem um pai. Quantos podem dizer amém? Amém. Dentre tantos, Judas está entre os 12. Eu fico imaginando, dentre tantos discípulos que estavam lá, Jesus olha para uma multidão e vai chamando Pedro bom. Já olha para o irmão que está do lado e fala para ele: Jesus te chama pelo bom. Jesus te chama pelo bom. Quando Marcos escreve a mesma passagem, Marcos capítulo de número 3, por isso que chama o Evangelho seu nome, porque cada um escreveu na sua ordem. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito na ordem cronológica. No capítulo número 3, no versículo número 13, Marcos vai trazer aqui um detalhe. Marcos capítulo 3, versículo 13: e subiu ao monte, e chamou para si e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis. Só para você mais uma vez entender, repita comigo: quem me chamou foi Jesus. Agora ele diz assim: e ele me chamou porque ele quis. Quantos podem agora? Ele sobe no monte e ele chama só o que ele quer. É por isso que eu não acredito. Eu fico imaginando, porque tem crente na igreja que fica se lamuriando, tem um senso de tristeza profunda, que se entregam a um sentimento chamado tristeza, sentimento chamado complexo de inferioridade. Como pode um crente que, se ele leu a Bíblia, e ele leu em Marcos capítulo 3, versículo 13, e ele leu dizendo assim: Jesus chamou os que quis. E se eu entender que eu estou aqui porque ele me chamou, eu não posso desanimar de forma nenhuma. Eita! E Jesus disse: olha, eu tenho umas ovelhas, e as minhas ovelhas eu chamo pelo, e as minhas ovelhas me ouvem. Mas irmãos, por que pois Judas
Enforca-se no final. Por que alguns que foram escolhidos, chamados, terminam mal? Quantas pessoas nós não conhecemos? Pessoas que têm promessas, pessoas que têm chamado, pessoas que têm ministérios, mas infelizmente nós ouvimos a notícia dizendo assim, fulano de tal faleceu. E nós pensamos assim, Deus, mas ele faleceu e estava afastado dos caminhos. É isso que nós vamos entender um pouco. E diante disso, irmão, nós vamos fazer algumas coisinhas rápido, meditando nós na personalidade do Judas, pelas suas atitudes, pelas suas aquilo que ele decidiu, suas decisões, pode ter levado Judas, humanamente falando, a deixar Jesus. Lembrando que de forma alguma não temos pretensão, porque a Bíblia diz que algum ou um dos discípulos já havia sido determinado por Deus, tinha que algum dos 12 ou trás, já estava determinado. Então não é isso que nós queremos falar sobre predestinação, ou Judas teve escolha, não. Nós queremos falar sobre algumas atitudes que Judas, como homem, ali praticara e que levou como homem a deixar Jesus, a vender Jesus. Primeiro, aparentemente que a Bíblia mostra é que Judas, de fato, nunca creu em Jesus como de fato Jesus é. Eu vou repetir. Judas nunca acreditou de fato em quem Jesus era. Porque, olha só, Pedro negou Jesus, sim ou não? E negou 3 vezes. Mas Pedro, quando Jesus pergunta em Mateus capítulo 16, vamos lá? Mateus, todo mundo conhece, depois de São Tiago. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Ele disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Filho de Deus. Pedro negou, mas ele sabia de fato quem era Jesus. É por isso que nós vamos aprender aqui, e nós já falamos por esses dias, remorso e arrependimento. Pedro arrependeu-se. Judas não acreditava de fato que Jesus era o Filho de Deus. Judas tinha Jesus só como um líder religioso, o homem sábio. Por isso que Judas chamava Jesus sempre de rabino. João, quando ele vai escrever o Evangelho que leva o seu nome, ele vai logo dizendo assim: mas no princípio ele é Deus. João mostra Jesus e Jesus Deus. Mateus escreve o Evangelho que leva o seu nome e também mostra Pedro assim citando: tu és o Filho de Deus. A questão é nessa noite, é como nós de fato estamos crendo em Jesus, como aquele que veio e desceu na sexta-feira santa, que daqui um dia vai ter, vamos ficar ali, todo mundo sensibilizar, sexta-feira ninguém come, ninguém faz nada, e vamos ficar todo mundo ali. Como você vê
Deus, o Filho de Deus, ninguém vai mover a sua fé. Se você tem Ele como Filho de Deus, nada vai mover a sua fé. A diferença entre Judas e os demais apóstolos fica muito clara entre dois episódios. O apóstolo Pedro nega, mas diferentemente de Judas, ele de forma sublime, ele sabe, ele tem a convicção: Jesus é Deus. O apóstolo Tomé, o que nós conhecemos ele porque ele duvida, né? Mas em João capítulo de número 20, olha aí, Evangelho de João capítulo de número 20, e o versículo, aleluia, de número 28. Evangelho de João capítulo 20, versículo 28, diz assim: Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus. Tomé também tinha Jesus como Deus. Judas não. Judas tinha Jesus como Rabi, mestre. Vamos ver Mateus capítulo 26, próximo aos evangelhos. Mateus capítulo de número 26 e o versículo de número 25. Mateus capítulo 26 e o versículo de número 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu? A aproximação de Jesus com Judas, Judas com Jesus era formal. Judas não atentou conhecer Jesus como de fato ele era. É por isso que na igreja você vê crentes e vê crentes que estão firmados, que passam por provas, por lutas, por aflição, luta em casa, luta no trabalho, luta na vida financeira, luta na vida emocional. Aí você não vê ele saindo da casa dele, porque ele conhece o mundo da casa. Ele não deixa. E crente que como Mateus capítulo 13, semente que cai pelo caminho, pedregais entre espinhos, até ver, olha, eu fui para o culto domingo, eu me alegrei, mas ali ele já não vira desse. Ele alegrou-se domingo, mas terça ele já não veio. Por quê? Porque de fato ele não conhece quem é Jesus. Ele só ouve falar de Jesus. Então, Judas, a relação de Judas com Jesus era isso. Ele viu Jesus como um professor. Jesus era só um exemplo a ser seguido. Só. E diante disso, igreja, nós queremos trazer para os irmãos algumas coisas, alguns cuidados que devemos observar sobre a nossa salvação. Reflete aí agora como está a sua salvação. Com a vida de Judas e com que Judas assim procedeu e as suas atitudes, eu vou trazer aqui duas coisas para os irmãos sobre o cuidado que devemos observar sobre a nossa salvação. Rápido. Letra A: devemos nos autoavaliar sobre a nossa fé. Abra sua Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 5.
Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 5. Cuidados que devemos observar sobre a nossa salvação. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós, se permaneceres na fé. Provai a vós. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, diz o quê? Ora, sem fé é impossível. Como está a nossa fé? A Bíblia nos ensina pelo menos 4 tipos de fé. Quantas? A Bíblia nos mostra a fé natural. Todo mundo tem. Até o maior ateu tem. Porque nós não estamos falando de fé como fé em Deus, fé religiosa. Porque fé é a firme convicção daquilo que se espera. O camarada pode ser o mais ateu que for. Se ele pegar um avião, ele acredita que o piloto vai levar ele até o seu destino. Se o avião cair, ele vai ser comprado porque o piloto é teu. Está caindo a mão. Isso é a fé natural. Mas a Bíblia também nos mostra a fé salvífica. Olha aí, fé salvífica. Abra aí, Marcelo já leu em Efésios capítulo de número 2. Vamos ver Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. A fé salvífica está no capítulo 2 de Efésios e o versículo de número 8. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí tem mais. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te deu fé e essa fé vai levar você a ser salvo. Por isso Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E você tem fé, e essa fé que você tem, Jesus disse: se for em mim, vai dizer ao monte, vai, sai daqui e se precipita no mar. E Jesus disse: isso vai acontecer. A fé que Jesus te deu vai levar você a salvação. Primeira fé é fé natural, segunda fé é fé salvífica. Mas a Bíblia também nos mostra a fé como bom. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 12. Louvado seja o nome de Jesus. Primeira aos Coríntios, capítulo 12. E o versículo de número 9. Fé natural, fé salvífica, fé como dom. Versículo 9 diz: e outro pelo mesmo Espírito a fé. E essa fé como dom é a fé que de fato Jesus usa o crente com essa fé para operar maravilhas, para operar milagres, para fazer coisas extraordinárias. A fé como dom é a fé de Davi, que mesmo sendo um menino, jovem, olhou para o gigante com fé, com o dom. Ele olha para o gigante e diz assim: eu não quero nem saber o meu tamanho, e muito menos o seu tamanho. Eu tenho fé no tamanho do Deus que eu sirvo. Fé como dom. E em Gálatas, capítulo número 5, a Bíblia nos mostra a fé como um fruto. Gálatas, capítulo de número 5. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
E fé como fruto é diferente de fé como dom. Fé como fruto fala de fidelidade. Quem tem o fruto da fé, aí eu vou voltar a dizer para a igreja, esse fruto chamado fé é aquele que transforma o caráter do crente. Glória a Deus. Porque se o crente não tiver o caráter mudado, ele não vai ver Jesus. Mas o fruto chamado fé, que leva a fidelidade, que nos leva a amar uns aos outros, a ter comunhão uns com os outros, fraternidade, isso é um dom, ou melhor, é um fruto chamado fé. E a fidelidade que Jesus dá à sua igreja é para que no dia da sua volta, Jesus vai dizer: tive fome, me deu comida, tive sede, me deu bebida. Fidelidade. Posso fazer amém? Amém. Aí devemos autoavaliar sobre a nossa fé. Porque a nossa fé muitas vezes é vacilante, sim ou não? Sim. Menino do céu, esse dia eu estava com uma fé que eu tirava um pé só. Hoje nem os dois pés não estão virando para um. Menina, esse dia eu estava com a fé que eu via antes descendo e subindo. Hoje nem os desenhos animados eu estou vendo mais não. Como está a fé? Judas vacilou na sua fé. A fé que Judas tinha em Cristo foi uma fé natural. A fé de Judas começou a esvaziar, a esvaecer. E cuidado, irmão, pelo do crente que de fato é crente, mas está deixando a sua fé esvaecer. Estão minando a tua fé. É por isso que Paulo diz em Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu começo a andar só e olhar para frente, porque o meu consolo da minha fé está lá no alto, e é dele que eu sou. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Analise como está a sua fé. 1 Coríntios 10, 12. Estamos encerrando, né? 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe que não. Analise a sua fé. Para de ficar analisando a fé de outrem. Examine a sua fé. Como está o seu compromisso com Jesus? Como está a sua intimidade com Jesus? Como você acredita em Jesus? Se você acreditar que Ele é quem Ele é, você vai ficar firme até a volta dele. Segunda coisa para nós encerrar. A primeira é que Judas nunca creu em Cristo como de fato Ele é. A segunda é que Judas nunca se arrepende. Judas teve remorso. Remorso, eu já falei aqui para os irmãos, sentimento de peso porque foi flagrado, descoberto. Arrependimento não, reflete a forma que você de fato é, mesmo que ninguém saiba. E aí você torna, volta e conserta. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz assim: louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. A quem perdoar-lhes alguma coisa também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Arrependimento sincero chama a atenção de Jesus.
Provérbios capítulo 29, versículo 2. Provérbios capítulo de número 29, versículo 2. Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Cuidado, porque a falta de arrependimento, primeiro, endurece o coração. Cuidado com esse negócio de ficar deixando se arrepender para frente. Não, hoje não, é amanhã não. O seu coração vai ficar endurecido. Arrependimento tem que ser no ato, e tem que fazer as coisas direito. Não há arrependimento seguido de fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento, é remorso. Então, perigo da falta de arrependimento: endurece o coração. O que é que a falta de arrependimento também faz? Priva-se do perdão de Deus. Provérbios ainda, capítulo 1, versículo 28 e versículo 29. Provérbios capítulo 1, versículo 28 e versículo 29. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Querido, falta de arrependimento priva do perdão de Deus. E o homem sem o perdão de Deus está perdido. Terceiro lugar, para encerrar: a falta de arrependimento afasta a presença de Deus. Isaías capítulo de número 59. Isaías 59 diz assim, o versículo de número 1 e 2: Eis que a mão do Senhor está recolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido é gravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encontram o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Dá para se arrepender, dá tempo. Não fique sem o perdão de Deus. Não fique sem a presença de Deus. Não endureça o seu coração. Porque o que Deus tem para a sua igreja é algo tremendo. Mas como Deus diz na segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14: se meu povo, é condicional, se meu povo, Deus não fala de arrependimento, se orar, se converter dos nossos amigos e buscar a minha face, aí tem promessa para que se arrependa. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua cor. Quer ser sarado, dá tempo de arrepender. Arrepender de quê, pastor? Sobre o sol mesmo é muito profundo. O fato de você não procurar Deus, o fato de você não ter alegria de estar na casa de Deus, o fato de você não ter prazer na lei de Deus, tem que se arrepender. Se arrepender e não buscá-lo, se arrepender e não buscar a direção, se arrepender e não estar contente com a sua salvação, porque Jesus disse que a melhor coisa do ser humano é ser salvo. E se você não tem alegria com a sua salvação, se arrependa. Se a sua alegria vier de qualquer coisa dentro da salvação, menos que não é de Deus, se arrependa. Porque você é crente há muito tempo. E se você não examinar a sua fé, se você endurecer seu coração, o que vai ouvir de Jesus é: não vos conheço. Senhor, no teu nome, não vos conheço. Eu preguei, não conheço. Eu cantei, não conheço. Eu servi, não conheço. Judas serviu, Judas trabalhou,
Judas fez muitas coisas, serviu a Jesus, viu Jesus, andou com Jesus, mas no final Judas perdeu o mais importante de tudo. Por isso, se anima com a tua salvação. Segura a tua salvação. Não venda a sua salvação, porque Judas vendeu a sua salvação. Mas nessa noite, o Espírito Santo nos diz: não negocie a sua salvação. Se alegre em ter o seu nome escrito no livro da vida. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Aprenda que o Espírito Santo de Deus tem pressa de operar maravilhas no meio do seu povo. Mas há uma necessidade do povo de Deus quebrantar-se diante de Deus. Há uma necessidade da igreja voltar a ser igreja como era. Aí a Bíblia diz: eu amo a Atos dos Apóstolos. Todos os dias Deus acrescentava o número dos salvos. E por que Deus aumentava? Todos os dias perseverava na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Todos os dias eles tinham alegria de estar com Deus. E muitos de nós hoje não têm alegria de estar com Deus. Não se alegramos mais de Deus, nas coisas de Deus, na obra de Deus. Mas Deus nos chama nessa noite para que nós possamos retornar ao lugar da oração. Então Deus quer que nós estejamos no centro da sua vontade. E talvez nós tenhamos saído do centro da vontade de Deus, mas nessa noite o Espírito Santo diz: quem precisa vem. Judas era crente, nós somos crentes, mas nós precisamos vigiar, porque Jesus está voltando. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Faça a reflexão, porque Deus está tratando conosco. Alguém diz: Deus não fala com os olhos, Deus fala com os corações. E talvez muitos de nós estamos assim, servindo Jesus, só tendo Jesus como rabi. Mas Ele nessa noite quer que voltemos a adorar como Deus que é.